Fala, amigas! Trouxe aqui as agendas de gestação para vocês. Quem já viu aí a parte 1 do vídeo, beleza, agenda da Bel. Não vamos mais falar dela. Essa foi a agenda mais gordinha, porque eu tive muitas memórias. Teve ensaios externos também. Teve muita coisa que aconteceu na gestação da Bel. Eu fiz pilates gestacional, hidroginástica, surf. Eu fiz tudo que eu tinha vontade de fazer. Eu me sentia assim, a mais desbravadora da floresta. Pra quem não sabe, eu moro em Manaus, né? Me chamo de Lamacena, tenho outras redes sociais. E tô aqui no YouTube nesse desafio, documentando tudo do Baby 3 pra vocês. Mas hoje eu vim trazer aqui um pouco da agenda da gestação e eu vou falar a respeito do Lian. O Lian, gente, é esse rapazinho aqui que tem 3 anos, ele nasceu na segunda onda do Covid e eu coloquei aqui nesta agenda. Aqui também está a agenda do meu Baby 2, que foi o meu anjinho. Vou falar dele também em outra parte desse vídeo, porque se eu começar agora, esse sorriso vai sair, eu vou começar a chorar e vai ser um negócio de louco. Então eu vou fazer a parte 2 já com a agenda do Lian. Beleza? Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo bem intimista. Vamos lá. Primeiro começou a descoberta dele, eu coloquei aqui terceira gestação. Seja bem-vindo, bebê arco-íris. Olha aqui, eu já dei uma personalizada aqui. Essa foi a mesma agenda que eu documentei a gestação que eu perdi, já falei pra vocês. E a gestação do Lian, gente, ela foi atípica, não foi só pra mim, foi pro mundo inteiro, né? Ele tava na segunda onda aqui do Covid, né? Eu já tinha uma noção do que era, porque eu vivi a primeira onda. Porém, na segunda onda, que foi essa que trouxe o Lian pra gente, eu vivenciei isso na pele de uma maneira muito drástica, porque meu esposo pegou Covid, ele foi um daqueles casos que foi entubado, ele foi desacreditado pelos médicos, ele teve parada cardíaca, ele ficou desacordado, botaram ele em coma induzido, teve vários processos aqui dolorosos, difíceis. Eu vi muita coisa, né? Uma das coisas era no dia 14, lembro até hoje, dia 14 de janeiro, eu moro em Manaus, né? Porque não sabe, Manaus sofreu de uma maneira diferente por causa dos desgovernos, por causa do, né? Não vou nem falar aqui de política pra gente não ter problema nesse vídeo. Mas assim, a gente teve muita coisa ruim acontecendo mesmo, né? E vamos sair desse cenário, vamos contar das coisas boas. No meio disso, no meio da situação do meu esposo, do cenário mundial, do cenário lá local, da minha cidade, tudinho, como fazer uma agenda da gestação, né? Então eu peguei o máximo que eu pude, como eu fiz a gestação do Lian. Ainda tô devendo isso pra ele, no sentido assim, da minha cabeça, né? Porque a ansiedade é um negócio, né? De imprimir todas as fotos que eu tirei da semana, porque no caso da Bel, eu ainda não era blogueira. No caso da gestação da Bel, eu documentei tudo, escrevi tudo, imprimi foto, porque não tem em outro lugar muitas coisas da Bel. Tipo, eu botava uma foto ou outra, meu perfil ainda era fechado e tal. Então, com 5 meses da Bel, eu senti essa vontade de expor tudo que estava acontecendo. Eu acho que eu fiz parte do primeiro boom das blogueiras. Primeiro não, acho que do segundo, né? O segundo boom das blogueiras ali depois de 2015, né? Eu entrei em 2017 já no nicho maternidade, realmente, que foi onde eu me encontrei. Eu meio assim que me redescobri como mulher, como pessoa, depois do nascimento dos meus filhos, né? Então, já o Lian, ele já veio muito pro Instagram, tudo dele, todas as semanas, toda a dor que eu senti com a questão do Ian, que eu não escrevia em agenda, eu colocava em blocos de nota, mandava para o grupo do WhatsApp por causa da situação dele. A família do Ian não é daqui de Manaus, eles são do Rio de Janeiro, então botava muita coisa nos grupos, pedi oração de todo mundo que vocês imaginarem e tal. Vivi essas ondas do coronavírus de maneira muito assim, intensa mesmo, até porque a gente tinha uma mãe doente, né, com câncer, com várias cirurgias em casa e tal, a gente tinha medo dela pegar, então quando era para isolar, a gente se isolava dentro dos termos possíveis, né? Meu pai não parou de trabalhar, ele tinha que sair todos os dias e tal, mas ali a gente viveu mesmo, sabe, a pandemia. E o Lian, né, ele tá nesse cenário aqui. Eu, Lila, peguei Covid estando grávida e sequer coloquei isso na agenda, porque eu não tinha cabeça, não tinha como, foi muito sofrimento. Eu vim conhecer crise de pânico no período aqui da gestação do Lian, não sabia o que era isso, não sabia o que era crise de ansiedade, não sabia nada disso. Mas assim, se você for perguntar de mim como é que estava sendo nos dias, eu sofria chorando, mas eu tinha a Bel tinha 3 anos, a Bel sentiu muito a falta do pai dela, né, porque eles eram muito, né, chegados, são até hoje, graças a Deus. Então assim, eu não tinha aquele tempo de sofrer, de pensar o que estava acontecendo, que eu estava grávida, que eu estava passando por isso, por aquilo, outro, não. E eu tava na Marinha ainda, né? Só que servindo numa OM de exército. Eu tava no colégio militar de Manaus no tempo. E nesse mesmo tempo, a gente entrou em home office. Então, a Bel tava em casa. A Bel estava em casa, o Ian ficou doente nesse período, eu estava grávida, então eu tive que entrar em home office também. E só que eu não fiquei cuidando só da minha filha, eu fiquei trabalhando mesmo full, assim. Depois veio o ensino híbrido, que foi quando eu tinha que dar aula do presencial, tinha que colocar os assuntos no AVA, e eu tinha que atualizar tudo isso em casa, às vezes, e no trabalho. Então foi um período, assim,
que eu diria pra vocês que eu trabalhei 3 anos em 1 ano. Foi uma coisa de doido, de louco mesmo, e vivendo esse turbilhão de emoções na gestação do Lian. Por isso que pouca coisa eu vou ter aqui. Então eu descobri a gestação do Lian dia 10/10/2020, né? Já escrevi coisas assim como: obrigada, Senhor. Ainda não consigo dizer direito o que tô sentindo, porque eu tô com medo de perder esse bebê de novo. Mas o Senhor é comigo. Eu creio que já deu tudo certo nessa gestação. Meu Deus, botei assim, nesse dia, né? E aí coloquei já dia 15. Não consegui escrever ainda, tô estranha, enjoada. Menos que a gestação da Bel, tô enjoada, mas não está fácil. Assim que voltar meu bebê, volto a escrever. Então voltei aqui já dia 5/11, já no outro mês, entendeu? Então foi algo mais delicado que a gente viveu. Coloquei o dia da translucência no cal, 10/11, botei dia da TN, seu pai viu você pela primeira vez, descobrimos que você está vivo e está bem. Olha o desespero da mãe, gente. Eu tava assim, depois de um pós-trauma, né? Depois de um aborto e tal, eu tava com esse, né? Aí eu vi aqui, estava com 12 semanas mais 3 meses. Nesse dia somente, eu contei para as redes sociais que estávamos grávidos. No Instagram tinha 38,8K e 67,8 no TikTok. Eu tinha TikTok também. Eu vou ativar a conta novamente, mas isso é pauta para outro vídeo, porque é muito preocupada. Posso ter você num apartamento na Pevida, sem provavelmente estar acompanhada, porque não estão deixando ninguém acompanhar devido ao coronavírus. Tentei de tudo aqui, mas, meu filho, nós vamos dar um jeito de você nascer bem. O filha, ainda não sabia o que era, sabe? Daqui, gente, já pula para o período do Ian, doente, né? 26/12. Meu bebê, que o Senhor te guarde nele. O Ian está doente. Sua irmã está... que só uma coisa, 3 anos, né? E o governador, por conta da segunda onda de Covid, decretou no dia 26 a 10 de janeiro um lockdown no Amazonas. Isso para ver se a gente consiga diminuir os casos de Covid em Manaus. A preocupação é que sua mãe já está com um mental bem frágil, bem debilitado. Ajude-nos, Senhor, preciso de Ti. Abre, Senhor, as portas da saúde, né? Então, o Ian, dia 26 de dezembro, ele já estava doente. A gente só não sabia que era coronavírus. Ele foi ao hospital para tentar, eles mandaram ele voltar, deram para ele um remédio para gripe somente, mas não era gripe que ele tinha, né? Dia 31/12, aconteceu o pior aqui, aí eu tive que colocar só um pedacinho disso. Filho, o papai deu entrada ontem na UTI. Vou falar com o papai do céu por você. Você está com 19 semanas. Isso aqui, gente, eu tô lendo, eu tô lembrando exatamente da dor que foi escrever isso aqui com muito medo. Porque só Deus sabe como eu vi, né? O Ian chegou a saturação 12, gente. Saturação de sangue. 12. Eu não sei nem como foi, mas Deus foi misericordioso. Então a gente tem problemas pra caramba na vida. Mas ao passo que vem esses problemas, Deus manda um livramento, Deus manda uma forma, Deus abre uma janela, Deus dá uma porta. Mas Ele faz alguma coisa pra mostrar que, olha, problema vocês vão ter. E pelo amor de Deus, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu vencer o mundo. Por isso que eu não deixo esse Senhor, porque com Ele já tá assim, imagina sem, né? Então eu preciso contar, sabe? Se vocês quiserem, me contem aí que eu falo pra vocês. 7/1, olha isso. O Ian ainda está entubado desde o dia 5. Eu me sinto desesperada em vê-lo assim. Eu não queria estar sozinha, Jesus. Eu sei que Ele está bem cuidado lá. Agora eu peço que o Senhor renove a minha esperança nesse momento. Quero que ele fique bem logo e que em breve ele saia dessa situação. Senhor, eu tenho medo de perder meu marido. Eu tenho medo. Eu botei só assim, dia 7/1. E foi daqui, ó. Como que eu ia documentar qualquer coisa? Não tinha como mais, né? Aí eu coloquei... Meu Deus. Coloquei aqui sedagem, urina, insuficiência renal, hemograma, ele não está lúcido, plaquetas baixíssimas. Não é infecção, mas o pulmão está 80% comprometido. Eu coloquei coisas assim bem fortes, né? Pra mim, naquele momento, né? Aí, 17 de fevereiro, você é muito agitado, hoje não parava de mexer, de querer comer. Mamãe te ama, meu menino, Lian, 26 semanas. Aí daí dei os pulos. E aqui eu já coloquei tudo que aconteceu dele no dia 2/5. Ele nasceu dia 2/5. E dia 3, no hospital ainda, eu coloquei numa folhinha e depois eu passei a limpo aqui, né? Aí depois disso eu coloquei, não consegui falar tudo, meu filho, da gestação. E foi até aqui, sabe? Foi pouca coisa. Se você disser pra mim assim, poxa, você se arrepende de não ter anotado, não ter... Não, gente, porque não tinha nada diferente que eu pudesse fazer na gestação do Lian. Eu acho até que isso aqui, ó, mostra os efeitos da pandemia na cabeça da gente, né? A mãe desse bebê aqui não é a mesma desse aqui. Essa mãe aqui, ela já tem esse bebê e ela já tem toda uma dor social que todo mundo estava passando. Tem muita história aqui, né? Então, coloquei aqui uma situação do presidente também e ainda tem a questão do aborto, né? Então, são fases da vida, sabe? E se não fosse eu ter colocado menos um pouquinho que fosse, a gente não teria ideia, noção, né, do que aconteceu. Então, eu espero que você esteja gostando. No vídeo 1, que foi da Bel, eu contei mais ou menos assim umas dicas do que eu acho de como fazer a agenda. Então, eu vou resumir aqui pra vocês. Vamos lá.
Como deve ser feita essa agenda? Primeiramente, do seu jeito. Segundo, não gaste dinheiro com agendas de papelarias e tal, porque o mais legal é você personalizar ela do seu jeitinho, deixar ela gordinha, deixar ela magrinha, mas com anotações que façam sentido para você. Porque senão, vamos lá, se você pegar uma agenda de papelaria, eu sei que a parte boa é que já tem um monte de coisa que é só você colocar o X ali, mas fica como se fosse um cartão de pré-natal, sabe? E a ideia não é esse cartão de pré-natal, a criança já tem que ter a obrigação dela. Isso aqui é um ato de amor, de carinho extra, né? Para o seu filho saber que você se preocupou com ele diferente. Outra coisa também interessante para você saber é que essa agenda não é para o seu filho. Pode ser um legado no futuro, mas ela não é a herança dele, ela não tem valor material nenhum, ela só tem valor sentimental, afetivo e, se o seu filho gostar muito disso, uma memória incrível, principalmente se tiver aqui, além das anotações dele, as coisas que estão acontecendo no cenário mundial, nacional, local. Inclusive eu já vou para a dica 3, coloque coisas que estão acontecendo no local, na hora, coloque coisas, se você tá vendo o jornal, eu coloco sempre isso, sabe? Principalmente na agenda do Tony, que eu vou falar no outro vídeo. Então, documente, sabe? Como se fosse um jornalzinho pro seu filho saber o que estava rolando de fora enquanto ele estava aqui dentro. Depois, você precisa colocar sempre, pelo menos a minha indicação assim, sempre escrever em primeira pessoa para o seu filho. Ou, como eu sou cristã também, você pode fazer orações a Deus escritas colocando seu filho ali na pauta de oração, né? Então, muitas orações da gestação, da agenda da Bel, eu coloquei orações minhas mesmo para Deus. Muita coisa aqui não vai ter só dela. E do Lian, realmente o que eu anotei foi só para ele. Minha dica para você coloque o pano de fundo, escreva para ele ou escreva para Deus, mas você coloque claro ali no início do texto, para que ele entenda, né? Outra coisa também muito legal seu filho, se você vai escrever, se certifique de entender a sua letra. Gente, minha letra é horrível. Eu falando de mim, minha letra é horrível. Jesus amado. Aí, de vez em quando, por exemplo, para eu ver aqui essas observações, essas anotações, eu fui na agenda e disse, gente, tinha coisa que eu não entendi. Então, assim, minha dica para vocês escrevam com boa intenção no coração, tá bom? Escrevam com vontade de que seja entendido isso no futuro, né? Imagine, isso aqui é uma dica muito legal, imagine o seu filho lendo isso, a sua filha. Então documente algo que seja importante, principalmente para a autoestima do seu filho. Você não vai escrever aqui, olha, tá, briga com seu pai, a gente não queria você, a gente não sei o que, não. Isso aqui você fala a Deus em oração. Isso aqui você leva a Deus em oração, não é pra você mentir pro seu filho, não. Você pode contar pra ele, igual a questão da pandemia, da dor que tá sentindo, pode dizer, mas nunca falar palavras de maldição, principalmente escrito, porque isso aí vira um decreto, né? Então, como mulher sábia que edifica a sua casa, você aqui pode edificar ou destruir a vida do seu filho. E você jamais, como mãe, quer a opção B, né? Você quer gerar nele o impacto de como ele foi amado, como ele foi esperado, desejado. Ah, mas não foi do jeito que a gente queria. Não, mas Deus te quis, né? Então você tem que, antes de tudo, né? Tô falando aqui, gente, de gravidez dentro de casamento, de gravidez que às vezes, sabe? Às vezes você é novinha, você fez ali, né, e tal, e ficou grávida. Aí você também, mesmo assim, ficou grávida, entendeu que ali é seu momento mãe, quis documentar isso, documente de uma maneira que gere orgulho, que gere, poxa, meu filho, a mamãe não sabia, a mamãe é nova, a mamãe tem medo, mas a mamãe tá aqui, entendeu? Você vai gerar no seu filho a vontade de entender assim, poxa, minha mãe tão novinha, tinha só 17 anos, tinha só 12. Ou então, poxa, minha mãe já tinha 35 anos, como é o caso agora do Tony, né? Minha mãe tem 35 anos, e eu falo pra ele tudo que eu tô sentindo. Meu filho, eu não sou a mesma mãe quando eu era Bel, mas a mamãe te ama tanto, te ama 3 vezes mais, então você vai chegar com irmãos aqui, eu conto assim pra ele, né? Então vai de como você escrever. E é aquilo, né? Nos livros de história só tem aquilo que as pessoas quiseram, né? Que a gente soubesse, porque muitos dos livros, os bastidores, o pano de fundo da história, a gente não vai saber, não vai acontecer, mas a gente sabe do dia da independência do Brasil, a gente sabe do dia da proclamação da República, a gente sabe quem era, quem foi, quem escreveu, então isso aí a gente pode documentar, isso é como se fosse isso, sabe? O relato histórico. Agora os bastidores, o pano de fundo, aquilo que gerou amor, documente. Não é pra você mentir, repito, não é pra você enganar seu filho, mas é pra você falar a verdade para ele, mas para gerar impacto positivo na alma dele, tá bom? Se não for isso, nem escreva, pelo amor de Deus, já basta a dor, né, que a gente já vai ter na lembrança, você ainda vai escrever pra doer mais ainda, né? Então é isso, tá bom, amigos? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou seguir pra agenda do meu bebê que eu acabei perdendo. Beleza? Vamos lá, se você gostou desse conteúdo até aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo, tá bom? Se você tá gostando desse tipo de conteúdo mais intimista. Eu queria muito escrever isso pra vocês, mas caramba, que faça sentido pra vocês, né? Espero ter entregue isso aí, que você continue com a gente. Até o próximo vídeo. Tchau!